Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje, assunto novo, frações. Novamente, de novo, outra vez. Esse assunto é um assunto importantíssimo, que vai seguir vocês até a faculdade. Portanto, não é um aprendizado que você aprende agora e esquece depois, é pro resto da vida. Então, por favor, prestem atenção, tá certo? Então, vamos lá. Frações. Todo número que pode ser representado na forma A dividido por B, em que A e B são os números naturais e com B diferente de zero. Ou seja, resumindo, o que é uma fração? É uma divisão. A dividido por B. Então nós estamos trabalhando com uma fração. Por que B tem que ser diferente de zero? Imagine se eu tivesse isso aqui, 2 dividido por zero. Você pode dividir 2 com ninguém? Se você pode dividir, você tem R$2 e vai dividir com ninguém? Não pode, então isso não existe. Tá certo? Isso não existe, tá certo? Então, não existe um número dividido por zero na matemática. Por isso que o B tem que ser diferente de zero. E toda vez que você tiver um número escrito nessa forma, um número dividido por outro, você está trabalhando com uma fração, ok? Então, a partir de hoje, quando você vê uma divisão, você está trabalhando com uma fração. Então, vamos lá. Exemplo, 2 dividido por 3. O que é que nós vamos aprender sempre? Aqui nós temos o traço de divisão. O que estiver acima do traço, nós vamos chamar de numerador. E o que estiver abaixo do traço, nós vamos chamar de denominador. Então, a partir de agora, quando eu não vou falar o número de cima, eu vou dizer o numerador. Quando eu falar do numerador, eu estou falando desse número que fica aqui acima do traço de divisão. E quando eu falar de denominador, eu estou falando desse número aqui que fica abaixo do traço de divisão. Nesse exemplo, 2 é o numerador e o 3 é o denominador, ok? O que é que o numerador indica? Indica quantas partes o inteiro foram tomadas, ou seja, quantas partes. Vou dar um exemplo a você. Vamos supor que eu tenha, eu tenho aqui uma barra de chocolate de 3 pedaços, ok? Eu comi 2 pedaços, 2 pedaços eu comi. O que é que esse número 2 terços aqui, vou colocar ele até aqui embaixo, 2 terços. O que é que ele representa? O numerador indica quantas partes do inteiro foram tomadas, ou seja, de 3 partes que o chocolate tem, 2 eu comi. É isso que representa esse 2, O numerador representa quantas partes eu comi do total de 3. E o denominador representa o total de partes. Vou repetir, O numerador, nesse exemplo aqui, eu estou dando um exemplo prático para vocês não esquecerem mais, ok? Então, o numerador, o que o numerador representa e o que o denominador representa. Vamos lá, 2 terços. O 2, aqui vamos supor que aqui é uma barra de chocolate de 3 pedaços. Eu comi 2. O numerador representa a quantidade que eu comi. E o denominador representa a quantidade total de pedaços de chocolate. Vou dar outro exemplo prático, preste atenção. Eu comprei uma pizza pequena de 3 pedaços. Ok? Ou de 4 pedaços. Eu comprei uma pizza pequena de 4 pedaços e comi 3. Qual é a fração que vai representar isso? Vou colocar aqui, O denominador
representa a quantidade total de pedaços. Então minha pizza tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. E desses 4 pedaços eu comi quantos? 1, 2, 3. O numerador representa a quantidade de partes que eu comi. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, ó, o numerador e o denominador a gente chama ele de termos da fração. Tá certo? O numerador e o denominador nós chamamos dos termos da fração. Ok? Então vamos lá, continuando. Leitura de frações. A leitura de frações é feita assim, preste atenção. Primeiro, lemos o numerador normalmente. Ok? O que é que eu quero dizer com normalmente? Se tiver 1, nós vamos ler 1. Se tiver 2, nós vamos ler 2. Se tiver 10, nós vamos ler 10. O numerador nós lemos normalmente. E o segundo, então primeiro nós vamos ler o numerador normalmente. E segundo, nós vamos ler o denominador. Só que o denominador, nós vamos dar alguns nomes diferentes a ele. Que nomes são esses? Se o denominador for 2, nós vamos chamar ele de meio. Se o denominador for 3, nós vamos chamar ele de terço. Se o denominador for 4, nós vamos chamar de quarto. Se for 5, quinto. Se for 6, sexto. Se for 7, sétimo. Se for 8, oitavo. Se for 9, nono. Então, ó, novamente, o numerador nós vamos ler normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 20, 30, 40, normalmente. Agora, o numerador, nós vamos dar nomes diferentes a ele. Então, que nomes são esses? Se o denominador for 2, nós vamos chamar de meio. Se for 3, nós vamos chamar de terço. Se for 4, nós vamos chamar de quarto. Se for 5, nós vamos chamar de quinto. Se for 6, nós vamos chamar de sexto. Se for 7, nós vamos chamar de sétimo. Se for 8, nós vamos chamar de oitavo. E se for 9, nós vamos chamar de nono. Então, exemplos. Preste atenção aqui nos exemplos. Ó. O numerador é o número que fica em cima do traço de divisão. O denominador é o número que fica embaixo do traço de divisão. Então, o numerador e o denominador são os termos da fração. Então, quando eu tenho uma fração, ó, o 1 em cima e o 2 embaixo, como é que eu leio? Ó, 1. E embaixo, quando for 2, eu vou chamar de meio. Então, ó, o numerador eu leio normal. Que número é esse? 1. E embaixo, pela tabela que eu acabei de mostrar a vocês, ó, quando for 2, eu vou chamar de meio. Então, aqui, ó, 1 meio. Beleza? Agora aqui, ó, o numerador eu leio normal, que é o que? 2. E o denominador quando for 3, eu vou chamar de quê? De terço. Tá aqui, ó, terço. Coisa importante que eu vou dizer a vocês, preste atenção. Isso daí já é aula de português, mas é só para vocês prestarem atenção. Se for 1, a próxima palavra vem no singular. Se for maior do que 1, a próxima palavra vem no plural. E o que é singular e plural? Singular é quando não tem o S. E plural é quando tem o S aqui no final. Ok? Ou seja, se aqui, por exemplo, fosse 1, aí seria 1 terço. Porque o numerador é igual a 1. Como o numerador aqui é 2, ou seja, é maior do que 1, então vai ser 2 terços. Aí já vai ser escrito no plural, ok? Continuando, vamos lá, ó. O numerador eu leio normalmente 3. E o denominador, quando for 4, eu vou chamar de quarto. Como aqui é maior do que 1, então aqui vai ficar no plural, quartos. Então vai ficar 3 quartos. De novo, ó. O numerador eu leio normal, 4. E o denominador, quando for 9, eu vou chamar ele de nono.
Como o numerador é maior do que 1, esse nome aqui vem no plural, então fica nonos. Então vai ficar 4 nonos. Mais 2 exemplos. O numerador eu leio normalmente, 5. E o denominador, quando for 6, eu vou chamar de sexto. Ó. Quando for 6, eu vou chamar de sexto. Então vai ficar 5 sextos. Por que sextos e não sexto? Porque 5 é maior do que 1. Se for o numerador for maior do que 1, esse nome vem no plural. Só vai vir no singular quando o numerador for igual a 1, ok? Nesse caso aqui, ó, 1 oitavo, ou seja, quando for 8, nós vamos chamar de oitavo, denominador. Não veio no plural, por que não foi oitavos? Porque o numerador é igual a 1. Agora, se aqui fosse 2, seria 2 oitavos. Porque se o numerador for maior do que 1, esse segundo nome vem no plural, ok? Então, novamente, ó, o numerador nós lemos normal, ó, 1, 2, 5, 3, 4, 1. E o denominador, nós damos a eles nomes diferentes que estão aqui, ó, que são esses que eu já falei. Então, no caso aqui, ó, quando for 2, eu vou chamar de meio. Quando for 3, terço. Por que está terços? Porque o numerador é maior do que 1. Então, vai ficar 2 terços. Aqui, ó, 5 sextos. 3 quartos. 4 nonos. 1 oitavo, ok? Nós temos outra tabelinha também, ó. Quando o denominador for igual a 10, nós vamos chamar de décimo. Quando o denominador for igual a 100, nós vamos chamar de centésimo. Quando o denominador for igual a 1000, nós vamos chamar de milésimo. Então vamos aqui, ó, novamente, ó. Traço de divisão, o que está acima a gente chama de numerador, o que está embaixo a gente chama de denominador. O numerador a gente chama normalmente, ó, 3. E o denominador, quando for igual a 10, nós vamos chamar de décimo. Então, 3 décimos. O numerador nós chamamos normalmente 8. E quando o denominador for igual a 100, nós vamos chamar de centésimos. Então, 8 centésimos. O numerador nós chamamos normalmente 2. E quando o denominador for igual a 1000, nós vamos chamar de milésimos. Então, 2 milésimos. Aí você me pergunta, professor, o senhor disse que o denominador, falou do denominador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois falou 10, 100 e 1000. E quando for diferente disso? Quando for diferente disso, você vai ler o número normal e na frente você vai colocar avos. Exemplo aqui, ó. 11 avos. Então, ó, você lê normal, ó. 11 e acrescenta na frente avos. Aqui, ó, também, ó. 2, 12 avos. Aí aqui, ó. 3, 20 avos. E assim sucessivamente. Se não for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000, se não for nenhum desses números no denominador, você vai trabalhar dessa forma aqui. Você vai ler o número normal e em seguida acrescentar o nome avos, ok? Então vamos lá. Algumas situações que a gente utiliza fração. Então vamos lá. Primeira situação, preste atenção. Isso aqui é uma figura que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados iguais, ok? Então, ó, vamos supor que dessa figura de 6 lados eu tiro esse pedaço aqui que eu pintei. Então eu tenho, ó, foi o que eu acabei de explicar. O 1 vai ser o pedaço que está pintado, que é o numerador.
e o denominador representa o total de pedaços que a figura tem. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma figura de 6 pedaços, o denominador é igual a 6. Só que desses 6 pedaços, só um está pintado. Então, o numerador é 1. Então, como é que nós vamos ler essa fração? 1/6. Aqui no segundo, ó, nessa figura de 6 pedaços, então aqui, ó, o denominador é o todo da figura. Então, 6 pedaços, 6. E o numerador são os pedaços pintados. Nesse caso aqui eu tenho 2 pedaços pintados. Então vai ficar, como é que nós lemos isso aqui, ó? 2/6. Terceiro exemplo, ó, a figura total ela tem 6 pedaços. Então o total de pedaços fica no denominador. E em cima vai ficar os pedaços pintados. No caso aqui tem 1, 2, 3. Então como é que nós lemos? 3/6. Aqui a mesma coisa, ó. Tenho 6 pedaços, então o denominador fica com o total de pedaços. E no numerador fica com a quantidade de pedaços pintados. Então tem 1, 2, 3, 4. Como é que lemos? 4/6. O próximo, ó, novamente, ó, 6 pedaços a figura. Embaixo fica o total, 6. Embaixo que eu falo é o denominador, viu, gente? No denominador fica o quê? 6. E no numerador, a quantidade pintada, que é 1, 2, 3, 4, 5. Como é que nós lemos? 5/6. E por último, toda a figura está pintada. Então eu tenho 6/6, porque eu tenho 6 pedaços pintados de 6 que eu tenho. Como é que nós vamos ler 6/6 ou 1 inteiro? Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma pizza e nessa pizza tem 4 pedaços. E eu comi os 4 pedaços. Se eu comi os 4 pedaços, eu tenho, ó, a pizza toda tem 4 pedaços e eu comi os 4 pedaços. Isso quer dizer que 4 dividido por 4 é igual a 1. Isso quer dizer que eu comi uma pizza inteira. Ok? Segunda situação. Vamos lá. Segunda situação. Nós temos aqui, ó, 24 bolinhas. Notem que essas 24 bolinhas estão arrumadas de 6 a 6. Ou seja, 6 azuis, 6 vermelhas, 6 verdes e 6 pretas. Ou seja, o que é que nós temos aí? Nós temos 4 grupos de 6 bolinhas. Então, por exemplo, ó, observe que é possível separar as bolinhas da coleção em 4 grupos. Então, ó, separamos aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Com 6 bolinhas cada uma. Note que tá. As bolinhas vermelhas formam um desses grupos. Então, ó, a bolinha vermelha é um grupo de 6 bolinhas. Então, qual é a fração que eu escrevo que representa isso? 1/4. Ou seja, ó, eu tenho um grupo de 6 bolinhas de 4 grupos de 6. Então, como é que nós lemos ela? 1/4. Por que quarto não fica no plural? Porque quando o numerador é igual a 1, o denominador fica no singular. Se o numerador for maior do que 1, o denominador você escreve no plural. Terceira situação. Você quer fazer uma receita. E nessa receita tem assim que você vai ter que usar 3/4 de uma xícara de leite. O que é que quer dizer isso? Imaginariamente você vai pegar essa xícara e dividir ela em 4 pedaços iguais. E desses 4 pedaços, você vai colocar leite até o terceiro. Por quê? Porque ele está dizendo que você vai precisar de 3/4 de xícara de leite. O denominador é o total. O total são 4 pedaços. Mas você só vai encher de leite até o terceiro. Então, ó, 1, 2, 3. Então, isso aqui significa 3/4 de uma xícara de leite. Ou seja, você divide a xícara imaginariamente em 4 pedaços e preenche 3. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que
tivesse assim, que essa mesma xícara, você vai colocar 3/5. O que é que você vai fazer? Imaginariamente, você vai dividir a xícara em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. E vai encher de leite até o terceiro pedaço. Então, isso quer dizer que você colocou 3/5 de uma xícara de leite. Ok? Última situação, preste atenção. Você e seus colegas pedem 2 pizzas. Dessas 2 pizzas, vocês comem uma inteira e na segunda pizza vocês comem 3 pedaços. Agora observe que cada pizza tem 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, na primeira pizza você comeu 8 pedaços de 8. Ou seja, você comeu uma pizza inteira. No segundo exemplo, você comeu 3 pedaços de 8. Então, qual é a fração que representa isso? A fração que representa isso vai ser 1/3/8. Ou seja, a primeira pizza você comeu toda e a segunda pizza de 8 pedaços você comeu 3. Esse tipo de fração é chamada de fração mista. O que é uma fração mista? É uma fração que você mistura um número inteiro, que é o 1, com um número fracionário, que é 3/8. Então, dá-se o nome dessa fração de mista. Então, nesse exemplo aqui, você fez o que? Você comeu a primeira pizza de 8 pedaços, você comeu 8. Então, você comeu uma pizza inteira. Esse 1 aqui representa a pizza inteira que você comeu. Na segunda pizza, tinha 8 pedaços, você comeu 3. Ou seja, você comeu 3 pedaços de 8. Qual é a fração que representa? 3/8. Então, a fração que representa o total de uma pizza e 3 pedaços da outra é 1/3/8, que é o que a gente chama de fração mista. Ok, gente? Então, ó, a aula de hoje foi introdutória à fração, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, volte esse vídeo várias vezes até que você consiga compreender para poder fazer as atividades, ok? Por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.